Fernando, se pretende fazer alguma alteração no seu voto. Senhora presidente, veja bem, Considerações. nós já conversávamos aqui em outros pareceres prévios, e me parece que, se não me falha a memória, isso não foi pode ser agora superado com relação ao envio, porque naturalmente nós temos uma composição plenária um pouco diferente. Mas não estávamos até, me perdoe se eu estiver aqui cometendo algum equívoco com relação à exigência da LDO e LOA, e PPA e LDO, por conta de que isso lá nas listas de obrigações anteriores, isso não estava nesse rol. E como depois foi pedido isso, anos depois, nas prestações de contas, já mais atualizadas, muitos gestores não estão conseguindo localizar e mandar. Isso aqui me parece que o Tribunal, inclusive, tem superado isso, se não me falha a memória. De qualquer forma, eu acho que as peças são importantes sim, para julgamento, e não teria nenhum problema em sendo, digamos assim, retomado essa linha de raciocínio, essa nova exigência pelo pleno desta Corte de Contas, nós acrescentarmos isso como um ponto de controle fundamental. Para mim não teria nenhuma dificuldade. O envio da... Agora, naturalmente, eu não consigo superar essa questão dos 25% com relação à aplicação dos recursos da educação, uma vez que o gestor ficou faltando uma fração centesimal percentual para atingir a meta. Portanto, eu acredito, confirmo a razoabilidade dos percentuais, e realmente eu não me alinho à punição, à proposta de rejeição em função do não atingimento dos 25%. Então, observamos aqui que houve... Tem um empate. Empate. Quanto à questão do limite mínimo dos 25%. Com relação à LDO, LOA, Está superado. está superado. Vamos E apresentar o tem voto. dois votos pela consideração do superávit orçamentário, que seria o da conselheira Raquel e o meu. Mas o método já venceu. É só acrescentando que, além das razões, mais o superávit, mais o déficit orçamentário, e a senhora agora para desempatar a questão dos 25%. Do atendimento ao... Eu posso até votar com relação ao déficit orçamentário na linha que eu sempre voto aqui. Né? Nós eu, na análise do conselheiro Fernando, o ponto de controle escolhido por ele, por Sua Excelência, leva em consideração o déficit orçamentário. Nós levamos em consideração, para apontar o desequilíbrio das contas públicas, o déficit corrente, né? Porque nada impede que, em um determinado exercício, o município ou o ente público ele tenha uma política de investimento, né? Uma política de investimento levando em consideração as receitas de capital que sobraram do exercício anterior, né? No meu ponto de vista, não gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio ele não tem que ser, o equilíbrio do orçamento, ele não tem que ser, o orçamento ele pode ser de investimento, melhor falando, né? O importante, no meu ponto de vista, é que as receitas correntes sejam suficientes a abarcar o custeio da máquina administrativa. E tendo ocorrido isso no município, que não dá para ver da análise do conselheiro Fernando, eu deixo como prejudicado esse ponto de controle. Então, ficamos recapitulando 2-2. Só no 25%. Só na aplicação do percentual mínimo. Pelos cálculos do conselheiro Fernando, cumpriu-se 24,97%. E o limite mínimo é 25%. Certo. Os 0,03% montam em R$ 2.600.
Eu e a E o Raquel entendimento do- votamos pelo mínimo, o conselheiro Fernando entende que é irrisório, o conselheiro Rodrigo também, com um acréscimo que esse limite seja nas contas de 2008, em vez de 25,03. aplicado no exercício Acrescentando na próxima. O conselheiro Fernando poderia fazer recomendação. Essa é a recomendação. Então, também, da mesma forma, acompanho esse entendimento. Acompanho, então, o entendimento do conselheiro Fernando, junto com o conselheiro Rodrigo, né, pela razoabilidade da aplicação do limite mínimo. Então, está desempatado. Então, só a faria, recomendação. O acréscimo. O O acréscimo de Vossa Excelência para não precisar mudar de relatoria para Vossa aqui. Excelência é o vencedor. Mérito, né? Verdade. O mérito. Então, São só razões de decidir. aprovado o processo relatado pelo conselheiro Fernando Toledo. Continua com a palavra o conselheiro Fernando. Senhora Presidente, para esta sessão, a minha pauta está esgotada. Então, pela ordem, para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar uma prestação de contas de governo do senhor Cícero Ferreira da Silva, referente ao município de Satuba, exercício financeiro de 2009. Inicialmente, os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização Municipal, que elaborou o relatório AFDEFAFUND número 46/2013, conclusivo pela reprovação das contas de governo, em virtude do não encaminhamento da Lei Orçamentária Anual, do relatório de gestão fiscal e do demonstrativo das contas bancárias. A Procuradoria Jurídica do TCE, por sua vez, realizou análise do processo, manifestando-se por meio do parecer de número 2981/2013, pela citação do gestor responsável, tendo em vista os apontamentos da diretoria finalística, bem como a necessidade de obediência às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Os autos aportaram no gabinete deste relator oportunidade em que o conselheiro proferiu, em 10/12/2018, decisão simples de número 80/2018, determinando a notificação do senhor José Paulino Acioli de Araújo, atual prefeito do município de Satuba, e a citação do senhor Cícero Ferreira da Silva, então prefeito responsável pelas contas, a fim de que este apresentasse os documentos obrigatórios faltantes, além de que apresentasse defesa sobre as inconsistências ou os achados apontados nesta decisão, que se resumem ao não encaminhamento da LOA, não encaminhamento da LDO, ausência da relação de repasses do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal, não encaminhamento da relação de processos licitatórios, não envio do inventário geral analítico de bens móveis e imóveis, não envio do relatório de gestão fiscal referente aos exercícios ao segundo e terceiro quadrimestre, não envio do relatório resumido de execução orçamentária e ausência da lei que autorizou o remanejamento de R$ 693 mil de recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra. Assim, no dia 4 de janeiro de 2019, o atual prefeito apresentou perante este tribunal a justificativa de que não possuiria os documentos da gestão do senhor Cícero Ferreira da Silva, pois não ocorrera a transição de governo até o dia 1º de janeiro de 2013, consoante comprovante de juntada, protocolo 2918. O ex-prefeito, por seu turno, apresentou defesa em 15 de fevereiro de 2019, em que argumenta que procurou o contador do município à época,
o qual lhe informou que a documentação solicitada foi devidamente entregue ao Tribunal de Contas. Argumentou também, no que diz respeito à ausência de relação dos repasses do 12º ao Poder Legislativo, que se dirigiu ao banco e solicitou o extrato bancário do exercício de 2009. Entretanto, o gerente informou que apenas o atual gestor poderia requerê-lo. Desse modo, anexou apenas a sua defesa à LDO. Por fim, convém registrar que os autos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, nem pela auditoria, e também não houve a realização de inspeção in loco no município de Satuba. Esse é o relatório, senhora presidente. Também se tratando de um processo anterior a 2010, o Ministério Público pretende se manifestar. Conselheiro Rodrigo, Vossa Excelência poder dar o voto aí o... Eu posso adiantar o voto e para simplificar a apreciação do Ministério Público de Contas. Senhora presidente, inicialmente fizemos uma análise da documentação encaminhada junto à prestação de contas, o que foi constatado. Eu vou fazer uma leitura, tentar fazer uma leitura resumida. Foi constatado inicialmente o não encaminhamento do demonstrativo das contas bancárias, como extratos de contas e respectivas conciliações, o não encaminhamento de inventário geral de bens e valores, incluindo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, o não encaminhamento da relação dos processos licitatórios. E convém ressaltar que o não encaminhamento da documentação complementar elencada acima prejudica a análise do ativo financeiro, dos estoques de bens móveis e imóveis, mas na linha do que vem sendo decidido reiteradamente por este colegiado, este fato não impossibilita a análise nem a elaboração deste parecer prévio. Passamos em seguida à análise dos instrumentos de planejamento de programação, na qual foi constatado o envio do PPA e da LDO, porém, no que se refere à LOA, observamos, entretanto, que esta não foi encaminhada ao tribunal, fato que impossibilita analisar se as receitas estimadas e as despesas fixadas foram escrituradas no balanço orçamentário conforme as sancionadas na lei, assim como qual percentual da autorização de abertura de créditos suplementares para o exercício de 2009. Como se sabe, a LOA deve ser encaminhada no prazo de até 30 dias após o encerramento do mês em que ocorreu a sanção ou a promulgação da mesma, em obediência ao calendário de obrigações instituído pela Resolução Normativa número 002/2003. Como não é possível precisar a data em que ocorreu a sanção ou a promulgação da lei, a análise quanto à responsabilização pelo não envio desta fica completamente prejudicada, né? E aqui eu faço uma ressalva, eu faço uma observação, porque a LOA ela pode ter sido aprovada em novembro do mês anterior. Então, a responsabilidade pelo encaminhamento é da gestora anterior, né? Como se tratava de uma sucessão de gestão. Se ela foi aprovada no mês de dezembro, a responsabilidade pelo encaminhamento passaria a ser do gestor que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2009. No que se refere ao PPA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal de número 323/2005, a qual estabeleceu para o período de 2006 a 2009 os programas finalísticos e os programas de apoio administrativo, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos estimados a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes, e nas despesas de programas continuadas. Já quanto aos programas de apoio administrativo, verifica-se que a meta financeira com recursos próprios para a manutenção das ações de duração continuada foi no montante de R$ 11.278.000. Com relação à LDO,
Esta veio veiculada por meio da Lei Municipal de número 339/2008, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2009, compreendendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, a estrutura, a organização e as diretrizes para execução e alterações dos orçamentos do município, as disposições relativas a despesas com pessoal e, por fim, as disposições sobre as alterações na legislação. Integram também a LDO, entre outros, os anexos de metas e prioridades da administração. Este, após análise, foi elaborado em conformidade com os programas finalísticos estabelecidos pelo PPA e metas fiscais anuais. Em seguida, passamos à análise dos balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais. No que se refere ao balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro de 2009, o município de Satuba executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 21.619.000 aproximadamente e R$ 22.497.000, o que revela um verdadeiro descuido no planejamento orçamentário, posto que, de acordo com o que se encontra escriturado neste mesmo demonstrativo contábil, a Lua para o período havia estimado tanto as receitas quanto as despesas no valor de R$ 35.411.000, ou seja, aproximadamente 40% acima do que de fato veio a ser executado. Constata-se, portanto, que a LOA não foi elaborada de acordo com o adequado planejamento, desconsiderando a metodologia de cálculo sugerida pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o estabelecimento de projeções mais precisas, posto que, segundo a mesma, deveria ter sido levado em consideração, por exemplo, a variação do índice de preços, o crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante, e deveria vir acompanhada de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. O demonstrativo aponta ainda que ocorrido um resultado deficitário na execução orçamentária no valor de R$ 878.000, provocado principalmente pelo descompasso entre receita de capital e a despesa de capital, uma vez que quanto à primeira receita de capital, não houve arrecadação e quanto à segunda, despesa de capital, a Prefeitura realizou despesas na ordem de R$ 523.000, gerando, portanto, déficit orçamentário. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 7.063.000, valor que corresponde a cerca de 19,94% da receita que veio a ser escriturada como estimada pela LOA no balanço orçamentário. A análise do cumprimento da autorização de aberturas de créditos suplementares ficou prejudicada em desfavor do gestor devido à ausência da LOA para 2009. Destacamos que houve o remanejamento de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, no valor de R$ 693.791, conforme apontado no decreto de número 9. Salientamos que a análise também ficou prejudicada, também em desfavor do gestor, devido à ausência nos autos da lei específica que autorizou o remanejamento dos recursos orçamentários. Quanto ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 21.619.000, as despesas orçamentárias de R$ 22.497.000, que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 5.084.000, que as despesas extra-orçamentárias foram de R$ 3.180.000, que os saldos de caixa do exercício de 2008
foram de R$ 95 mil, e o que se transferiu para 2010 foi no valor de R$ 460 mil. Ao analisar o demonstrativo da variação patrimonial, foi possível perceber que houve um déficit patrimonial de R$ 581.455, conforme anexo 15 da Lei de número 4.320/64. Ainda quanto à variação do patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens móveis no montante de R$ 205 mil, acrescentando ativo permanente imobilizado do município, que alcançou estoque de R$ 2.703.000. Passamos em seguida à análise dos limites constitucionais com a educação e com saúde, nos quais constatamos que o município de Satuba, senhora presidente, aplicou o correspondente a 35,11% em manutenção e desenvolvimento do ensino, destacando que nós consideramos como despesa com a educação o montante de R$ 1.047.000, no qual foi escriturado na rubrica 12.361.0004.2.005, denominada de manutenção das ações da Secretaria de Educação e Cultura Fundamental, portanto, atividade fim, conforme determina o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, mas que mesmo retirando este valor de R$ 1.047.000, a Prefeitura teria aplicado o percentual de 25,4%. Com relação ao Fundeb, nós constatamos que o gestor aplicou o percentual de 66,50%, cumprindo, portanto, o que preconiza o inciso 12 do artigo 60 da DCT, combinado com o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007, cumprindo também o comando esculpido no artigo 21, caput, combinado com o parágrafo 2º do mesmo, da Lei 11.494/2007, que preconiza a aplicação de no mínimo 95% no próprio exercício financeiro. Com relação à saúde, senhora presidente, nós constatamos que o município efetuou despesas no montante de 25,04%, portanto, cumprindo o que preconiza o artigo 77 da DCT. No que se refere à análise do 12º da Câmara Municipal, após análise do balanço orçamentário do exercício anterior, assim como do balancete do mês de dezembro da Câmara Municipal, verificou-se que o Poder Executivo repassou o 12º ao Legislativo no montante de R$ 696.000, valor este que, apesar de ter respeitado o limite máximo para o repasse, restou em R$ 9.170 abaixo do valor fixado na dotação orçamentária inicial, o que configura em tese crime de responsabilidade previsto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal. E aqui eu queria fazer um parênteses para deixar claro aqui o valor fixado, o valor estabelecido, ele é fixo, é um valor estabelecido na lei orçamentária, o valor do 12º.
Aqui não cabe juízo de razoabilidade. O simples descumprimento, ele é crime de responsabilidade, não é? Diferentemente dos limites que a gente tem de despesa com educação e saúde, que depende da elaboração de um cálculo e de uma certa subjetividade por parte de quem elabora na identificação da metodologia adequada para encontrar este valor. Destaque-se que, apesar do fato acima constatado, diante do estágio em que se encontra este expediente, considerando-se o lapso temporal de quase 9 anos desde sua instauração, bem como a ausência de citação do gestor para se defender quanto ao referido achado, não se demonstra razoável que este tribunal profira eventual entendimento pela reprovação com base nesse fundamento, levando em consideração este fundamento, tendo em vista que, no entendimento deste relator, ofertar o contraditório tanto tempo depois, né, para este ponto, reiniciando o processo, violaria a garantia constitucional da duração razoável do processo, motivo pelo qual nós consideramos prejudicado esse ponto de controle. Explicitar que a duração razoável do processo deriva do princípio da eficiência, que é, conforme lição de José dos Santos Carvalho Filho, antônimo de morosidade, lentidão, desídia. A sociedade há muito deseja rapidez na solução das questões e dos litígios e, para tanto, cumpre administrar o processo administrativo de controle, acrescento eu, com eficiência. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, afirmando que, em face do princípio da eficiência, não se pode permitir que a administração pública postergue indefinidamente a conclusão de procedimento administrativo, sendo necessário resgatar a devida celeridade. Assim, conclui-se que, apesar de não restar prejudicada a possibilidade de citação do responsável para que especificamente apresente justificativa quanto à mencionada irregularidade, proceder dessa forma não se afiguraria uma providência condizente com a efetivação do princípio da eficiência, nem, consequentemente, atender-se-ia ao interesse público. Logo, tendo em vista que, na prática, existe uma dificuldade já informada pelo ex-gestor em se obter informações, a qual é ainda reforçada pelo decurso do tempo aqui verificado, não se justifica a postergação do feito. Some-se a isso que o valor de eventual desvio a ser apurado, conforme indicado, é de pequena monta, o que não justificaria, neste estágio da marcha processual, alongar-se ainda mais. Essa parte nós estamos retirando. A parte final do some-se a isso nós estamos retirando. E, por fim, senhores conselheiros, quanto ao artigo 182 da Constituição de Alagoas, que fixa em 25% da receita orçamentária do exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou, a partir das informações contidas no balanço financeiro e patrimonial, que o município apresentou dívida fundada no percentual de 7,35%, dentro, portanto, do que preconizava a Constituição estadual. No que se refere aos limites de despesa com pessoal, verificamos que o Poder Executivo efetuou despesa no percentual de 46,58%. O Poder Legislativo efetuou despesa no percentual de 1,49% da receita corrente líquida, cumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 19 e no artigo 20, inciso 3, a linha A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, passamos à análise das metas fiscais
que eu também vou tentar fazer uma leitura resumidamente. Diante das informações constantes na LDO e no relatório resumido da execução orçamentária, verifica-se que o resultado primário realizado foi realizado no valor de R$ 152 mil, ficou abaixo do estabelecido na LDO, que foi de R$ 279.127. Quanto ao resultado nominal, destaca-se que houve uma significativa diminuição da dívida, saltando do valor positivo de R$ 1.346.000 no ano de 2008 para R$ 1.253.000 ao final de 2009, atingindo e ultrapassando, portanto, a meta estabelecida na LDO. Portanto, por todos os argumentos aqui trazidos, eu estou trazendo voto no sentido que este pleno emita parecer prévio pela reprovação das contas, amparado nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, solicitar à Câmara de Vereadores que recomende ao atual gestor que não cometa as irregularidades ou ilegalidades apontadas nos itens 11, 15, 22, 23, 26, 27 e 37. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2007, remeter cópia deste voto juntamente com parecer prévio para que o gestor possa apresentar defesa, oficiar ao Ministério Público Estadual comunicando-lhe acerca da irregularidade apontada nos itens 15, 27 e 37, e aqui eu incluo também o 12º da Câmara. Este é o meu voto, senhora presidente. Ministério Público deve se manifestar. Com a palavra do Ministério Público. Senhora Presidente, o Ministério Público louva o voto, como de costume, muito bom do conselheiro Rodrigo Siqueira e opina pela rejeição das contas pelo motivo elencados pelo relator. Está em discussão o processo lá relatado. Excelência. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Eu queria só saber do relator uma informação, se é possível ele me falar, que aqui no item 32 fala da dívida flutuante e que há lá restos a pagar processados. Se Vossa Excelência sabe me informar se houve cancelamento de restos a pagar processados neste exercício. É basicamente item 32. Não, até mesmo porque ele não está no voto e não se constitui um ponto de controle do nosso gabinete. Tudo bem, ok. Mas eu posso... Não houve, né? Ok, tudo bem. Não houve. Tá. É sua Excelência. Com a palavra, a conselheira Ana Raquel. Conselheiro, eu gostaria só de confirmar se nesses cálculos que foram feitos aqui com despesas da Secretaria de Educação, também foram excetuadas as despesas com a manutenção da Secretaria que não diz respeito à atividade fim ou atividade meio necessária à produção das ações de educação que devam entrar no cômputo. Bom, despesa total, o município atingiu o percentual de 35,11%. Se a gente desconsiderar despesa como... Eu faço esse destaque porque há um entendimento do conselheiro Anselmo no sentido de que as despesas com a Secretaria de Educação relativas à atividade meio, o conselheiro Anselmo não considera como despesa com a educação. Mesmo retirando esse valor,
a Prefeitura atingiu o percentual de 25,4%. Tá? O outro ponto que eu observei é que consta do relatório, nas irregularidades, e que pelo que eu entendi, não ficou superada, o fato de terem sido abertos créditos adicionais sem, teoricamente, amparo legal, já que não há nenhuma lei. A gente não tem como dizer que não houve amparo legal. A gente tem como dizer que houve um prejuízo para essa análise, porque ele não encaminhando a LOA, nem qualquer outra legislação que pudesse justificar a abertura de créditos adicionais, para nossa análise, esse ponto fica prejudicado em desfavor do gestor, que tem o dever de comprovar o amparo legal para a abertura do crédito suplementar. Assim como foi feito com relação à LOA. Assim como foi feito com relação à LOA. Eu verifiquei que ele não consta como fator determinante para rejeição das contas, apenas com relação à LOA e a abertura a proceder os remanejamentos. Então, realmente, Vossa Excelência entende que não deve constar. Eu preciso compreender a sua colocação. Como fatores determinantes do voto de rejeição, Vossa Excelência colocou a ausência da LOA e a ausência da lei que autorizou o remanejamento. Não colocou a ausência de lei que autorize a abertura de créditos adicionais. A LOA, a ausência do encaminhamento da LOA não é ponto determinante para a rejeição das contas nesse caso específico. Está aqui no voto. Se está no voto, está equivocado. Quarenta e um. Está no finalzinho, conselheiro, no voto mesmo já. É o item... Não, ele está equivocado. 41. A ausência da LOA, no item 41. nesse item 41, ele está equivocado de fato. Esse processo, esse voto, ele foi trabalhado até hoje pela manhã. Né? Nós tínhamos a dúvida se a ausência do encaminhamento da LOA ele seria um motivo para rejeição ou não. Na fundamentação, nós alteramos por entender que não temos como precisar se o encaminhamento da LOA era de responsabilidade do gestor da gestão ou do gestor anterior, porque houve sucessão de gestores, tá? Entre 2008 e 2009. Se a LOA foi aprovada até novembro de 2009, a responsabilidade pelo encaminhamento é do gestor anterior. Ela tendo sido aprovada em dezembro de 2008, a partir de dezembro, a responsabilidade, porque aí tem um prazo de 30 dias após do mês subsequente, né, para que ele encaminhe através do calendário de obrigações aquele instrumento normativo. Então, como não tínhamos como precisar se a responsabilidade era dele ou do anterior, nós consideramos como prejudicado esse ponto específico de controle. Tá? Então, estamos corrigindo aqui esse ponto também, ausência de lei, da lei orçamentária anual. Continua a discussão, superado. Então, a reprovação só vai ser em virtude Pela do remanejamento. Progressão de remanejamento de recursos orçamentários. Fica apenas esse ponto de controle, Vossa Excelência? Tem, 27 dele tem. Senhor presidente, em virtude da alteração eu queria opinar. Tem um ponto que eu achei relevante aqui. Porque nós já Gustavo, estamos... permita-me Sim. complementar o raciocínio, porque veja só, conselheiro Rodrigo, quando... Eu estou aberto a construir Não, um voto não, aqui. quando O não- voto, não. até de manhã não estava fechado. Entenda, Mas eu estou aberto a construir, a depender do entendimento de Vossas Excelências. quando não há a LOA, toda a parte contábil Fica fica prejudicado. não fica Automaticamente. Concordo. verificável. Concordo. Não tem como E verificar. assim, por mais que a gente se esforce com os dados, falta um elemento essencial. Como é que eu vou ter certeza que aquela previsão do balanço orçamentário
é a legal. Mas concordo plenamente. Por outro lado, veja só, quanto ao envio da lei orçamentária, há duas situações. Há a sanção pelo não envio, responsabilidade pelo não envio, mas, pelo que me parece, o gestor ele foi arguido para que se manifestasse a respeito. Ele poderia ou deveria ter enviado justamente para alavancar as próprias demonstrações contábeis e fiscais que ele encaminhou. Com relação a este aspecto, a citação ela foi feita, e aí entra a duração razoável do processo. A citação foi feita, salvo engano, em 2017, 2018. O gestor alega, tanto o gestor da época foi citado, quanto o gestor atual foi notificado para apresentar a documentação. O gestor da época alega que não conseguiu obter, não teve acesso a essa documentação. O gestor atual aponta que não existe essa documentação na prefeitura. Então a gente entra num aspecto que é muito interessante de ser debatido, que a gente não debate aqui no tribunal, que é a da responsabilização em razão da relação de causalidade, né? A gente simplesmente constata que não houve um encaminhamento, né? Responsabiliza o gestor, mas será que ele realmente é o responsável pelo não encaminhamento? Então, como nós não temos como precisar, por um princípio de justiça, nós não levamos em consideração para a rejeição das contas dele. Levamos em consideração outros aspectos, tá? Como, por exemplo, o remanejamento, que aí sim a gente sabe que depende de uma lei editada por ele, né? O remanejamento de uma categoria específica, aí depende de uma lei específica dele, não deve estar prevista na LOA, e nós consideramos como um ponto de controle para a rejeição das contas, portanto, do gestor. Mas não apenas isso, levamos em consideração também o não envio do demonstrativo das contas bancárias, que são extratos de contas, que são documentos obrigatórios, neste caso, da prestação de contas. O resultado primário realizado pelo município abaixo do estabelecido na LDO, tá? Rodrigo, no dispositivo, eu vejo que no conteúdo do seu voto há essas análises, mas no dispositivo aqui do voto não consta essas situações. Eu verifico, por exemplo, no item 40.2, que o município ele não cumpriu as metas essas trazidas na LDO, tá, e que porventura são repetidas nos demonstrativos da LRF, que a gente verifica. E também a questão, não sei se a doutora Raquel falou, a questão do superávit primário, assim, pelo menos quando eu me manifesto a ele, eu não cuido tanto da questão do equilíbrio orçamentário, mas sim que o déficit orçamentário, em regra, revela um descumprimento de meta fiscal. E isso fica claro, inclusive na sua análise, que lá há uma previsão e foi muito descumprida. Né? É um ponto para exatamente também. É um ponto para rejeição também. Eu gostaria só de retornar à questão da lei orçamentária, porque quando o gestor ele simplesmente alega que não teve acesso, a meu ver, ele não é suficiente para afastar a irregularidade. Né? Né? Exatamente. Ele deve acionar o judiciário para que tenha a exibição de documentos. Segundo, o gestor atual, ele passou um exercício inteiro executando que orçamento, se ele não tem a lei orçamentária? Né? Então, assim, essa lei orçamentária, ela existe. Então, ou um ou outro tem que ter acesso a essa lei orçamentária. Tanto ele executou o orçamento, quanto ele abriu créditos adicionais. Ele abriu créditos adicionais baseados em que autorização? Né? Então, eu acho que deve constar essa regularidade, mesmo não sendo do gestor que encaminhou a prestação de contas, porque ela é relativa ao antigo. O antigo tem como ter acesso a isso. Se não consegue, solicitando diretamente à prefeitura, ele tem que demonstrar, ele tem que comprovar. Acho que também que deveria constar a questão dos créditos adicionais e acrescentar
Porque sem a lei orçamentária, eu acho que a prestação de contas, se ela deve mostrar a legalidade da gestão não, do governo, que os balanços eles estão de acordo, não tem como isso ser feito sem ter uma lei orçamentária. Então, ela tem que compor uma prestação de contas. Para mim, ele é um documento imprescindível. Tanto quanto as outras peças orçamentárias, que há uma espécie de hierarquia e de fundamento de validade de uma para outra. E que no voto do conselheiro ficou muito claro. Exatamente. A adequação, né? Eu achei que foi muito bom ter colocado, acrescentado que eu não faço a questão da análise das metas fiscais, que agora vai fazer parte das minhas análises, e a importância da LDO com relação a... Eu sou forçado a concordar com a conselheira Ana Raquel, em que pese a legislação da época não trazer como uma obrigação o encaminhamento da LOA, nem da LDO, nem do PPA na prestação de contas. Essa documentação era encaminhada de acordo com a normatização da época, através de uma obrigação proveniente do calendário de obrigações, né? Então, não era um documento que deveria instruir obrigatoriamente a prestação de contas. Eu concordo quando ela menciona que o simples alegar não é, e o não comprovar não é causa exculpante. Então, portanto, eu estou aderindo ao entendimento da conselheira substituta Ana Raquel e acrescentando que o não encaminhamento da LOA também passa a ser causa de rejeição por violação à prestação de contas, né? O dever de prestar contas. Estou pedindo para a minha assessoria fazer as alterações e acrescentar mais esse ponto também como causa de rejeição. Me parece que esse ponto de controle já está colocado no voto de Vossa Excelência. Tá. É só não retirá-lo. Mas não se dispositivo. votou. há uma contradição. Sim, Há uma por contradição no então, meu lá no voto. dispositivo anterior, Isso. Vossa Excelência colocar Isso, como eu vou ponto de corrigir controle. a contradição para retirar a parte inicial que fala pela não rejeição por esse ponto. Então, Gustavo queria se manifestar. Não, Vossa Excelência já acho já que o era- fez. Então, Obrigado, senador. encerramos, Foi. encerramos a discussão, passamos à votação. Conselheira Ana Raquel, como Eu voto? acompanho o voto do relator. Sim. Conselheiro Fernando, Acompanha o relator, certo? conselheiro Anselmo. Excelência, eu não fiz a questionamento do Dr. Rodrigo, mas porque, como tem aqui memória de cálculo, vou manifestar com base nela. Então, Excelência, eu acompanho no mérito o relator. Claro, eu vou aqui só falar por desencargo de consciência, acredito que boa parte já esteja no voto. Reprovação em virtude do encaminhamento da LOA. Em decorrência disso, a abertura de créditos adicionais suplementares sem referencial, sem parâmetro, não poderia fazê-lo, em função de não ter a LOA. A questão do remanejamento também. O par, a previsão e a constatação de déficit orçamentário e o não cumprimento das metas fiscais. E, por derradeiro, Excelência, Vossa Excelência está na análise das despesas com mínimo em educação, do 212 constitucional, em que aqui fica claro para mim a memória de cálculo e as duas divisões que tem de despesas. Elas correndo pela Secretaria de Educação e outras correndo pelo Fundo Municipal de Educação. Ao contrário, bem parecido como estava no voto do conselheiro Fernando Toledo, o mesmo eu não posso verificar com relação aos gastos de saúde, porque todos estão aqui despesas com o Fundo Municipal de Saúde, inclusive a subfunção 301, que é manutenção. Então, a situação aqui, para mim, permanece a mesma que eu aqui me posicionei com relação ao voto do conselheiro Fernando Toledo. Mas, Excelência, pedindo venha, eu aqui, justamente na questão da educação, item 33.1,
onde tem lá despesas com educação, componentes, onde há despesas da Secretaria da Educação, 5, eu, fazendo aqui o cálculo, retirando, porque foi pela Secretaria, independente da subfunção 361, que é manutenção, e ou 365, retirando o valor de 1.195.000 e de cerca de 123.000, eu fiz aqui um cálculo rapidamente, isso me daria um percentual de 22% e não 25%. Assim, nesse caso, eu dividiria do relator, onde há o cumprimento do limite mínimo da educação. No meu voto, eu apresentaria o descumprimento, em função, para mim, que pela memória de cálculo, apesar dos nossos posicionamentos diferenciados, tá? Que é possível fazer esta colocação, então, não considerando esses dois valores que aqui me manifesto, ao invés dos 35 inteiros e 11 centésimos por cento, atingiria o percentual de 22, deixa eu só colocar aqui, excelência, para ter o valor exato. A retirada da subfunção. 22 inteiros e 57 centésimos. É esse praticamente, acho que o ponto de divergência do conselheiro relator originário. Salvo algum equívoco no nosso cálculo, mas considerando esses valores, eu chego a esse percentual, senhor presidente. E esse é o meu voto. Existem outras aqui? Tá. Posso proclamar o resultado final? Conselheiro Rodrigo pretende fazer alguma manifestação? Eu acho que ficou devidamente fundamentado, porque consideramos o valor de R$1.047.000, né? São despesas relacionadas à atividade meio. Essas despesas já foram objeto de discussão, inclusive aqui no plenário. Atividade meio pelo Manual de Contabilidade aplicada ao setor público devem ser consideradas como despesa como educação. E, seguindo o entendimento consignado no manual, nós consideramos para fins de encontrar o total de despesa em manutenção e desenvolvimento da educação. Então, portanto, eu mantenho o meu voto, senhora presidente, nesse sentido. Senhor presidente, só para fazer o registro, quanto à questão da função 12, subfunção 361, que é manutenção das ações da Secretaria, na parte dela, a discriminação é exatamente essa, mas eu só queria chamar também que tem um registro na memória de cálculo, evidentemente como todos fazemos, que essa mesma função e subfunção, educação, subfunção 12 e subfunção 361, manutenção, ela também tem dentro do próprio fundo. Por isso a razão de eu excluir toda a parte que se refere à educação, mas isso é entendimento divergente a longa data aqui no Pleno, senhor presidente. Esse registro. Pronto, então, aprovado o voto do conselheiro Rodrigo, apenas com a divergênciazinha do conselheiro. Uma razão de decidir não acatada. Não alterou o resultado. Então, aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu teria mais um processo para relatar, o 14.986, cuida-se de uma representação que, na verdade, foi equivocadamente pautada para o plenário. Processo destinado à Câmara Deliberativa. É o processo 14.986 de 2018, não é isso, conselheiro? Deste modo, eu estou solicitando a retirada de pauta e fica, portanto, esvaziada a minha pauta para o dia de hoje. Então, solicitação atendida pela ordem para relatar a conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, não tem processo para essa sessão. Então, encerrado. Conselheiro substituto Alberto Pires, tem proposta de voto? Não, nenhuma proposta de voto, senhora.
Então, muito bem, encerrando a nossa ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público. Senhor presidente, eu vou aproveitar Conselheiro Anselmo. o ensejo, não sei se o ouvidor está lembrado, mas eu queria convidar Vossas Excelências